tema de hoje, não tem como sair dessa. Prisão do ex-presidente Lula, doutor José Antônio Cremasco, caríssimo doutor Cremasco, prazer recebê-lo aqui novamente. E eu pergunto, qual é a sua posição com relação a esses fatos que realmente marcam a história política do país? Pois é, o que vai se falar diante desse quadro que nós estamos vivendo, né? Um judiciário na boca do povo, que a decisão, mesmo quem não milita na área do direito, de certa forma ou de outra, ficou meio escandalizado com as falas dos ministros, né? Para começar, para o início de conversa, o desrespeito de alguns ministros em relação às ministras mulheres, né? A forma como elas foram abordadas, ou melhor, interrompidas na leitura do seu voto. Começa por aí. Segundo, chama atenção a forma como se trata essas questões. Eu acho que, por ser a Corte Suprema, quando você pede socorro à justiça, você quer a melhor justiça, né? Você quer a justiça mais rápida, né? Mas o que a gente está vendo é uma justiça seletiva. Então, para nós que vivemos o direito, fica um pouco estranho, esse elemento surpresa é estranho, não cheira bem essa história, não, sob o enfoque do direito. Ninguém, eu pelo menos, não li o processo, não tenho condição de avaliar se a sentença está certa, está errada. O que eu estou avaliando é o que está em torno da sentença. Agora, nós aprendemos e também ensinamos, né, no Estado Democrático de Direito, no Estado Democrático de Direito, o instrumento é a lei. E a lei foi feita por nós, pelos deputados que nós elegemos. Descumprir a lei é complicado. Cumprir essa lei também me parece que é colocar aquele chapeuzinho e o narizinho vermelho, que também, então, aí vira o campo político e a imaginação das decisões pode, né, o presidente, o ex-presidente se curvar diante disso e se entregar, como pode também criar uma rebeldia aí. Muito bem, nós estamos vivendo um período muito complicado para as instituições, doutor Cremasco. O Executivo, imagine, o presidente Temer, na última pesquisa do CNI, encomendado ao IBOP, né, tem um grau de prestígio junto à comunidade pífio, né? Acho que a rejeição é superior a 95%, 96% da preferência da população, está lá, os dados foram publicados. Enfim, ele não conta com a opinião pública a seu favor. O Legislativo se cala totalmente. Temos um Senado comprometido, né? Renan Calheiros, todos respondendo, Romero Jucá, todos respondendo processos brevemente aí na pauta do Supremo e talvez na pauta do juiz Moro, né? Sem contar o Congresso também, numa desmoralização. Assembleias estaduais, idem, né? Câmara dos Vereadores, nós temos exemplo aqui na nossa região, né? Santa Bárbara, temos exemplo em Paulínia, também altamente comprometida, né? Então, eu vou perguntar, não é o judiciário? Agora é a vez do judiciário? Nós vamos abrir essa caixa preta com a prisão do Lula? Alguma coisa muda com a prisão do Lula? Ou o judiciário vai ser o poder que vai sobrar incólume? Bom, eu vou me pautar numa entrevista ao vivo, ou de viva voz, portanto não há negar a palavra da Eliana Calmon, que foi corregedora nacional da Justiça. Ela disse em letras textuais ou palavras claríssimas de que não chega no judiciário por culpa dos advogados, que não permitem que seus clientes denunciem as falcatruas dos juízes. Sim. Ela está dizendo isso, que não chega no judiciário. Deveria chegar, porque a gente sabe de decisões
que foram alteradas de última hora, decisões encomendadas, deveria chegar. Mas eu, pela experiência e pelo conhecimento da Eliana Calmon, eu acho que ele vai ficar para um segundo plano ou talvez não chegue a uma lava-jato no judiciário. O que é lamentável, né? O que é, sem dúvida alguma. Agora, o senhor tem muita experiência com sindicatos, é um advogado conhecido, e eu queria saber de você com relação aos movimentos, porque você tem grande experiência nisso. Você sabe, mais do que ninguém, medir a temperatura do clima sindical, do clima da militância petista, e eu gostaria que você nos desse a sua opinião. Isso vai ficar por isso mesmo? Como é que os movimentos estão? Como é que você acha que isso vai impactar dentro dos movimentos sociais, dentro dessa relação que envolve hoje a militância do PT? Bom, veja que nós ficamos mais de 10 anos, o movimento sindical brasileiro ficou há mais de 10 anos dormindo em berços esplêndidos, esperando para ver o que ia acontecer, que caía de graça no colo dos sindicatos, nadando em céu de brigadeiro. De novembro para cá, com a reforma trabalhista, empurrada goela abaixo pelos nossos deputados, o cenário sindical está mudando. O sindicalismo hoje terá que voltar, ou está voltando às portas das fábricas, com uma outra visão, com uma outra postura, sob pena de, se não fizerem isso, acabar o movimento sindical. Por um único detalhe: hoje o sindicato não tem sustentação financeira. As empresas não estão descontando mais o que o povo mais antigo chamava de o dia do governo e o povo mais moderno da contribuição sindical. Alguns sindicatos estão conseguindo liminares aqui na região. Mas é o que você falou, alguns, né? Nós temos no Brasil hoje 10 mil sindicatos de empregados e 5 mil sindicatos de empresários, de empregadores, e todos eles, quer dos empregados como dos empregadores, sobrevivem dessa contribuição de um dia que o trabalhador paga. Então, essa decisão já bota o sindicato numa outra postura. E esse tipo de comentário, de comportamento do tribunal, essa insegurança, um dá liminar, o outro não dá. Quer dizer, então o meu direito depende de sorte. Quer dizer, então eu tenho visto uma nova postura no sindicato, voltando à postura de 80, né, de voltar à porta de fábrica e fazer movimentos. O ex-presidente Lula, isso eu vou dar a notícia que está circulando em Portugal, site público português. O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, ele chama Lula da Silva, né? Disse ao jornal Folha de São Paulo, hoje, às 8h30 da manhã, foi a entrevista, que não vai se entregar à polícia em Curitiba. Vamos ver se isso se confirma hoje. O jornal escreve que falou com o antigo sindicalista às 8h30 desta sexta-feira e que este garantiu que sua decisão é a de não cumprir com a ordem de se entregar até às 17 horas. Em rápida conversa telefônica, o petista disse que estava tranquilo, bem disposto e que já tinha feito seus exercícios matinais, como faz todos os dias. Ah, só, não sabia dessa não. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Doutor Fabrício Rosa, e aí, tudo bem, meu caro? Tudo bem, bom dia, doutor Thanos. Estenda o meu bom dia também a doutor Cremassa, é uma grande honra falar com vocês e com todos os seus ouvintes. Vamos fazer um contraponto aí. Em primeiro lugar, eu quero saber a sua opinião. A prisão do ex decretada pelo juiz Moro é uma prisão legal ou é uma prisão que poderá ser aí revertida via HC? Qual é a sua posição? Bom, a minha posição, doutor Thanos, é que a lei ela deve ser igual para todos. Ninguém pode se achar acima do cumprimento de uma determinação judicial. É claro que se você é contrário a uma determinada decisão judicial, existem os meios recursais. Então nós vivemos no Estado Social e Democrático de Direito e, portanto, existem os meios recursais
para que você combata ou tente combater uma decisão. Agora, a situação em concreto, ela está se transformando, tendo em vista que o acusado, agora já sentenciado, condenado, ele já percebeu que estão sendo esgotados os mecanismos recursais. Sim. Agora, é claro que não seria diferente, ele está buscando um viés político para inflamar a sociedade, porque, afinal de contas, quando ele deixou o seu mandato, ele saiu com uma aprovação popular de mais de 80%. Então, é natural que, inflamando a sociedade, buscando essa vitimização, inflamando a sociedade, ele possa conquistar agora um viés político e tentar algum benefício para descumprir uma decisão judicial. Ok. O senhor quer comentar? Eu concordo integralmente com o que o professor Fabrício está afirmando, mas eu queria ponderar o seguinte: quem assistiu o julgamento consegue concluir que a posição da maioria dos ministros do Supremo, se fossem julgar um caso abstrato, sem ser do Lula, do Pedro, do Paulo, a decisão seria ao contrário, seria a decisão para cumprir a pena após o trânsito em julgado. E que aconteceram críticas de não ter sido colocado aquela ação direta de constitucionalidade que já está há anos esperando. Se ela tivesse sido colocada em julgamento anteriormente a isso, não estaríamos hoje vivendo essa insegurança política e insegurança jurídica que a sociedade vive. Então eu levanto a seguinte alternativa. Para que eu vou para a cadeia hoje, se semana que vem ou daqui a um ano o Supremo resolve colocar em prática a votação da emenda da ação direta de constitucionalidade, dizendo não, só vai para a cadeia agora quem for condenado em segunda instância. Tom. Aí todos os outros acusados vão ficar rindo da minha cara que eu estou preso. Então, eu acho que esse é o momento. Peraí, deixa ele na casa dele, com tornozeleira, sem tornozeleira, fica no sindicato, já que você está aí mesmo, fez exercício, dormiu, almoçou, fica aí no sindicato e vamos votar esse troço aqui, porque a própria Rosa Weber está dizendo que, na outras circunstâncias, ela votaria a favor da tese que ela votou contra. Meu Deus, é a liberdade das pessoas que está em jogo e muito mais do que isso, é a insegurança jurídica. Doutor Fabrício Rosa, eu gostaria de saber a sua posição com relação a essa questão, mas antes acrescentar que foi publicado pelo jornal O Globo a seguinte matéria, olha, que diz respeito à expedição de mandado de prisão nesta data, hoje, sexta-feira, ontem, né, sexta-feira, que ela contraria a decisão proferida pelo próprio TRF4 no dia 24 de janeiro, que condicionou essa providência, ou seja, a prisão, incompatível com a garantia de presunção de inocência, ao exaurimento dos recursos possíveis, isso está na decisão, de serem apresentados para aquele tribunal, o que ainda não ocorreu. Lê-se na nota enviada pelos advogados de Lula, né, que fazem o pedido ao próprio TRF4, citando decisão do próprio tribunal. Como é que o senhor avalia? Porque eu ontem ouvi uma entrevista do presidente do TRF4 dizendo que ainda poderiam ser tomadas algumas providências, que no prazo de 30 dias, até final de abril, começo de maio, poderia ser, então, decretada a prisão de Lula. Isso eu ouvi ontem. E, de repente, um outro juiz, ele assina, um desembargador do TRF4, não o presidente, evidentemente, o da turma, assina a possibilidade da prisão. Não é meio contraditório? Essas posições não são contraditórias, doutor Fabrício? Sem dúvida. Eu até gostaria de colocar uma observação que nós estamos em pleno ano de Copa do Mundo e é engraçado que se nós perguntarmos para qualquer pessoa do povo qual é a escalação da seleção brasileira de futebol que vai para a Copa, talvez o povo não saiba dizer um ou dois nomes, enquanto que a sociedade inteira ela sabe a escalação dos 11 ministros do STF.
sabendo inclusive o posicionamento de cada um deles. Então eu penso que essa espetacularização do Poder Judiciário, ela realmente coloca o próprio Poder Judiciário em um certo descrédito. Eu me lembro que na época juízes, desembargadores e ministros, eles falavam apenas nos autos, enquanto que hoje existe essa espetacularização, essa fogueira de vaidade que me parece que um quer aparecer mais do que o outro, ou dar um spoiler, né? Então, vem o PRF agora e vem com esse spoiler. Então, mandou um ofício para o juiz Sérgio Moro, pediu o mandado de prisão. O juiz Sérgio Moro já estava com o mandado prontinho, esperando a decisão do TRF. E o próprio TRF havia dito que tinha que esgotar as instâncias, o esgotamento dos recursos perante esse tribunal, para então mandar o ofício. É claro que, se a gente for fazer uma análise mais fria, houve o esgotamento dos recursos no âmbito do TRF, porque após os embargos de declaração, e como a decisão foi unânime, não caberia mais nenhum outro recurso, sequer os embargos infringentes ou de nulidade. E esses embargos, isso é um ineditismo, isso é uma coisa absolutamente descabida, despropositada, e seria um recurso meramente protelatório, sequer seria conhecido. Agora, em outras instâncias, seja no STJ ou no STF, existem outros recursos, que são o especial e o extraordinário. A grande questão que se coloca, então, é diferenciar, primeiro, o princípio da presunção de inocência, e aí a gente vai concordar ou discordar se essa prisão antes do trânsito em julgado, ela fere ou não o princípio da presunção de inocência. E outra coisa diferente é o julgamento de um habeas corpus de uma determinada pessoa, porque eu vou dizer com toda sinceridade para os senhores, julgar um habeas corpus desse acusado em tempo recorde, eu tenho habeas corpus no Supremo Tribunal Federal que foram distribuídos muito antes desse dito habeas corpus, mas que até agora não foram julgados. E muitas vezes ainda o processo em primeira instância ele se encerra, e aí o Supremo ele coloca no seu despacho a perda do objeto porque o processo já se encerrou. Então, essa espetacularização, esse direito penal seletivo de buscar a mídia, isso eu acho que deve ser combatido. Como eu disse, a lei deve valer para todos, e não só para alguns, ou mais para alguns e menos para os outros. Olha, só para que o ouvinte tenha uma visão da repercussão internacional, o jornal americano New York Times publicou um texto da agência Associated Press que diz que a ordem de Moro dá um grande golpe ao líder outrora amplamente popular e informa que haverá um caos político no Brasil a partir desse momento. E eu gostaria de ouvir o comentário dos senhores, começar com o Dr. Cremasco. Vai haver caos político aqui? Eu não tenho dúvida disso, porque se você ouvir o noticiário da noite para cá, de ontem à noite para cá, a gente tem ouvido alguns jornalistas começando também a dar pistas de que não estão, jornalistas de destaque nacional, né? Inclusive jornalistas da área econômica, dizendo que não se sentem confortavelmente com a medida que foi tomada. Por quê? É o que o Fabrício acabou de falar. Um quer aparecer mais do que o outro. Se for verdade, isso que você acabou de ler, e não há razão para não ser verdade, que está no acórdão do tribunal, alguém extrapolou nessa medida. E eu pergunto, precisava ser com essa rapidez? Se o homem está andando por aí, na caravana, levando tiro, não está colocando em risco nenhum, deixa a coisa correr com naturalidade. Dentro dos prazos legais. Dentro dos prazos, transitou em julgado, o senhor vai cumprir os 12 anos. Claro. Agora, isso que está fazendo é desmoralizar a justiça, desacreditar a justiça. E o povo não pode ter
a justiça desacreditada, que é o único recurso que nós temos. A partir do momento que não se acredita na justiça, está dizendo para o povo diretamente: peguem o seu estilingue, a sua cartucheira e comece a tomar suas medidas. Esse é o risco, na minha opinião. Quero ouvir a opinião do Dr. Fabrício Rosa, mas antes informar os ouvintes a manchete lá na Argentina do jornal Clarim, que diz o seguinte: terremoto político no Brasil. Confere o caos político e a manchete é própria, é adequada ao tema, doutor Fabrício? Eu quero ratificar a opinião também do professor Cremasco e concordo, porque realmente me parece que está tendo uma certa ansiedade por parte do judiciário na execução das decisões que foram tomadas. Eu penso que seria, de fato, como está acontecendo, inevitável essa repercussão política, mas principalmente do jeito que está acontecendo, não seria outra, talvez, a repercussão internacional do que essa. Veja que o mundo, então, ele está passando essa conotação de uma verdadeira crise, um caos político. Quando, na verdade, eu só gostaria de fazer essa observação também, me parece que, em âmbito interno, aparentemente não existe ainda, ou pelo menos até o momento, esse turbilhão de caos político. Mas a repercussão internacional me parece que é para esse viés de caos político, sim. Por conta, muitas vezes, desse descrédito que a sociedade acaba tendo com os poderes e, sobretudo agora, nesse caso, com o Poder Judiciário, por conta dessa ansiedade em fazer cumprir uma determinação. Bom, nós estamos num ano eleitoral e o Washington Post, ele dá a seguinte manchete: condenação à prisão de Lula reformula cenário político no Brasil antes de eleições presidenciais. Nós temos aqui, isso é sabido, uma polarização. Eu não sabia que tinha tanta gente de direita no Brasil, né? Mas o Bolsonaro está fazendo reacender ânimos da direita que estava anestesiada, praticamente calada durante todo esse tempo. E, sem dúvida alguma, nesta crise, inclusive da Lava Jato, há notícias da tentativa de um pacto de união das esquerdas para essa eleição. Olha, agora o STJ acaba de negar o habeas corpus ao ex-presidente Lula, mantendo a decisão do presidente Moro, tá? Então, para você, acabou de ser informado, a mídia está dando agora, online para você, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, negou o novo habeas corpus ao ex-presidente Lula. Pois não, Érica? O Afonso, ele está encaminhando várias perguntas, vou dar espaço a ele. Então, ele quer ouvir do doutor Cremasco se é só o PT que está insatisfeito ou se é outros partidos também da esquerda. Então, nesse sentido, obrigado, Afonso, pela sua pergunta, nesse sentido da polarização direita e esquerda, que voltou a acontecer, parece que nós estamos vivendo agora os anos 60 de novo, né? Qual é a sua visão sobre esse cenário, doutor Cremasco? Me parece que ainda não está bem claro se é direita ou esquerda. Me parece que está ainda na cultura do ódio. Uma bronca inacreditável, inaceitável de um contra o outro. Mas vai se acentuar isso. Porque se é só do partido, hoje o partido está praticamente isolado na defesa do Lula. Poucos outros partidos de esquerda estão se envolvendo nessa discussão. Eu vi a manifestação do partido do presidente do PCdoB, mas a discussão maior mesmo, outros partidos, por exemplo, o PSTU, não defende, né, o PSOL não defende, são partidos mais à esquerda do PT. Então, assim, de uma forma bem objetiva, eu posso dizer que o PCdoB e o PT é que estão mais envolvidos na defesa dessa discussão. Doutor Fabrício, sua opinião com relação à esquerda e direita, como é que está essa situação? Voltamos a ter aí o conflito ideológico? Penso que esse conflito
conflito nunca deixou de existir e claro que num momento desse ele se acentua ainda mais. E o problema é que nessa hora surgem os oportunistas de plantão, né, com milagrosas, com aquelas correntes mais extremadas, enfim, faz parte da política, mas eu acho que devemos ter serenidade. Doutor Fabrício, a Érica vai refazer a ligação, está muito ruim. Nós vamos refazer a ligação para o doutor Fabrício poder encerrar o seu pensamento sobre essa questão. Mas olha, diz lá, Le Figaro, na França. O senhor lê muito Le Figaro? Não. Não? Então tá bom. Lula para a prisão, a queda de um ídolo. Agora você vê, o STJ já negou o HC. Né? Será que ele vai cumprir e não vai se entregar? Se ele não se entregar até as 17 horas. Mas tá na cara que não vai se entregar. E aí, o que vai acontecer? Não, porque nós estamos praticamente ao meio-dia, né? Para chegar... Para chegar de carro você não chega mais. Dizem que ele pode chegar em qualquer Polícia Federal. Ele pode ir para São Paulo e mas se entregar a ordem lá. é lá em Curitiba. É lá, mas ele pode se entregar e daí o problema da Polícia ele Federal. Ele pode ir também numa embaixada e pedir asilo político, Também. que é o discurso dele, Também. que ele cometeu crime político e não crime de corrupção. Na opinião dele. Então... Bom, então. Mas então, vamos assistir. Hoje vai ser um dia complicado. Nós temos que, porque nós não sabemos. Vai se entregar até às 17 horas? Se ele for para São Paulo, pode se entregar lá? É outra questão. Né? Deixa eu voltar, então, só para encerrar o raciocínio do Dr. Fabrício Rosa. Caríssimo, então o senhor estava com a palavra. E como eu estava dizendo, essa polarização, ela sempre existiu e agora ela acaba se acentuando ainda mais com o surgimento, inclusive, de extremistas para fomentar, de repente, uma popularidade ainda maior. Mas eu insisto ainda no meu raciocínio inicial, eu penso que a lei deve ser observada por todos, e todos nós estamos sujeitos ao cumprimento da norma. Agora, se estamos insatisfeitos, então devemos buscar os poderes constituídos para combater, seja através do legislativo, seja através do executivo, seja através do judiciário. Chamar a sociedade, chamar o povo para tentar reverter uma decisão judicial, no grito, eu acho que não me parece de um Estado social e democrático de direito. Bom, hoje foi o dia, né? O Paulo Preto foi preso pela Polícia Federal em São Paulo. Do jeito que a coisa está andando, não vai ter sala de Estado maior para todo mundo que cair nas mãos ou no colo da Lava Jato, né? Paulo Preto é o operador do PSDB e é outra caixa preta não foi nada boa essa minha alusão, né? Mas que está sendo aberto agora pela Polícia Federal, né? Então, nós temos esta crise, me parece, de moralidade, de uso do dinheiro público espalhado por todo o país, praticamente envolvendo todos os partidos políticos, e a crítica que eu vejo ser feita é contra a advocacia. Me parece que os advogados são colocados por uma parte grande da mídia como os vilões, né? São eles que seguram toda a podridão que envolve o uso da máquina pública em benefício próprio. Vou passar para o Dr. Cremasco fazer a avaliação e daí eu vou encerrar com o Dr. Fabrício Rosa, porque nós estamos chegando já ao limite do direito nosso de cada dia de hoje. Então eu quero saber, advogado Dr. Cremasco está rico em função desta crise moral e essa, vamos colocar aí entre aspas, safadeza no uso da máquina pública por todos, praticamente? O Gilmar Mendes também criou um demôniozinho em relação à imprensa também, né? Botando culpa na imprensa, mas com relação ao advogado é bom ficar claro que o advogado abusa no direito de recurso. Existe, primeiro, para usar um recurso ele usa porque está na lei. Quem faz a lei são os deputados. A própria lei tem regra para quem abusa do direito de recorrer. Você faz um recurso, embargos de declaração,
protelatório, a lei permite que o juiz declare que ele é protelatório e aplique uma multa. E tem a litigância de má-fé. E tem a litigância de má-fé, e agora, muito mais cantada em prosa e verso, também na Justiça do Trabalho. Então, instrumento para coibir, isso tudo tem. Eu acho que o grande perdedor de toda essa polêmica é a nossa sociedade, que fica temerosa a essa fragilidade da justiça, e os grandes perdedores são os bons promotores e os bons juízes que prestam bons serviços à sociedade. Um procurador da República falar que vai fazer jejum no dia de um julgamento, ele faz papel ridículo, e a Corregedoria deveria afastar um procurador que se propõe a esse tipo de papel. Então, o grande perdedor são os grandes promotores, os grandes juízes que usam a toga com seriedade, e perde a sociedade que vê um judiciário no Supremo ridículo, fazendo um papel de destaque totalmente negativo. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, foi ele quem negou o habeas corpus apresentado na manhã desta sexta-feira pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Para encerrarmos o programa, a sua visão com relação a essa questão da postura do advogado, caríssimo Dr. Fabrício Rosa. É lamentável você querer achar um culpado nessa história e colocar nas costas do advogado. Esse operador do direito, ele vai, a partir da legislação, ele vai patrocinar os interesses do seu cliente na busca da justiça. É como o doutor Cremasco disse, se a lei permite esse ou aquele recurso, estão reclamando que o advogado faz infinitos recursos, é porque esses infinitos recursos, eles estão postos na lei. Então vamos agora jogar a culpa no legislativo, horas. Então vamos revogar esse emaranhado de recursos e tornar o processo um pouco mais objetivo. O problema é a quem interessa tornar o processo um pouco mais objetivo. Então, eu acredito que culpar uma classe de profissionais é um raciocínio pequeno. Eu acho que deveria não olhar os processos como apenas para o ministro Marco Aurélio, nesse sentido ele acaba tendo razão, e apenas talvez nesse, julgar o processo pela capa. Então a gente deve, eu acho que o Judiciário, o Ministério Público, ele deve olhar o processo com discrição e sem olhar a quem ele está julgando, para que a lei possa ser feita para todos e de maneira equânime. Nós conversamos com o Dr. Fabrício Rosa, coordenador do curso de Direito lá de Jaguariúna, da Unifage. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço. Eu que agradeço, um grande abraço. E também com o professor Dr. José Antônio Cremasco, Dr. Cremasco, que é professor também das faculdades de Jaguariúna. Hoje aqui debatendo esse tema em primeira mão para você. Obrigado, viu, Dr. Cremasco? Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.